Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula do curso de Física Experimental. Eu sou o professor Denis e na aula de hoje a gente vai ver como fazer um relatório. A bibliografia para a aula de hoje é muito dispersa, então eu sugiro acessar o site do Laboratório Virtual de Mecânica. Lá tem um monte de roteiros e coisas que vão dizendo como vai construir um relatório aos poucos, tá bom? Vamos lá? Bom, então o que a gente vai ver nessa aula? A gente deve pensar que toda pesquisa que se faz, seja ela de alto nível ou pesquisa simples, como um experimento de laboratório, só tem finalidade se for adequadamente documentada, para permitir o seu uso e a sua continuação por outros estudantes ou outros pesquisadores. Tudo bem? Então, a importância de relatar e documentar bem o que a gente faz é muito clara. Nessa aula, especificamente, a gente vai ver então o que é e para que servem os relatórios de experimentos de física e qualquer um outro, né? De iniciação científica, por exemplo. A gente vai ver as partes indispensáveis do relatório e algumas partes eventuais opcionais, nem todas porque são muitas. E ao final eu vou mostrar, né? Eu já vou mostrar agora para vocês que no link aqui da descrição vocês vão encontrar tanto um modelo quanto uma espécie de exemplo. Não é um exemplo completo de relatório, mas que tem algumas partes mais preenchidas, tá bom? Mas que vocês não têm que apagar, por exemplo, tem um resumo pronto aqui que vocês precisam apagar para o local de vocês. Mas eu quis deixar um exemplo para ajudar, tá bom? Bom, então uma coisa que vocês devem saber é que o que está sendo tratado na aula de hoje muitas vezes é tratado em livros ou em disciplinas de metodologia científica, ok? Bom, então afinal, o que é um relatório? Especialmente um relatório experimental. Então, quando a gente dedica a uma pesquisa, seja ela bem simples, como um experimento da aula, ou mais sofisticada, como uma edição científica, ou mesmo um mestrado, um doutorado, é sempre fundamental documentar o que foi feito. Isso porque nem sempre, e geralmente quase nunca, a gente pode transmitir pessoalmente as informações que a gente coletou para a parte interessada. Então a gente precisa fazer isso num documento. Então é construindo um relatório que a gente vai documentar essas escolhas, ações, resultados e conclusões que a gente obteve na nossa pesquisa para que o próximo possa continuar. De fato, uma outra forma de escrever um relatório é um artigo, mas isso a gente talvez venha numa aula seguinte. Aqui a gente vai ver aquele relatório padrão, tá bom? Pensa assim, ó, de nada adianta fazer um experimento impecável, uma análise bem feita com tabelas, gráficos caprichados, se no final você não for capaz de explicar tudo isso com clareza para quem estiver lendo, tá bom? Bom, então sem mais delongas, ó, essas são as partes indispensáveis para fazer um bom relatório. Parece muito, né? Mas tem algumas que são bem simples, uma capa, um sumário e assim por diante, tá bom? Eu não vou listar aqui porque a gente vai ver uma por uma. Bom, tudo começa pela capa. A capa tem vários padrões. Eu estou sugerindo um padrão muito conhecido, tá bom? Que vai estar lá no documento. Lembra, você não precisa ficar gerando isso aqui. Depois você vai poder pegar o documento e editar, tá bom? O modelo ou o exemplo, tá? O que é importante de uma capa? A capa tem que conter a informação para que você pegue o documento e fale, ah, já sei o que é isso, certo? Já sei quem fez. Então ele tem que ter o nome da instituição, o nome da disciplina para não confundir, os integrantes do grupo, seja um só, um autor só, ou todos os autores. No caso, como vai ser um relatório de um experimento, então tem que ter o nome do professor, o curso a qual essa disciplina ou componente curricular está sendo oferecida, o local e o ano que foi desenvolvido o relatório, tá bom? Então aqui está o local e o ano, aqui está o jeito de escrever o curso, quem é o professor, no caso eu botei meu nome, mas se você estiver fazendo com outro professor, mude o nome, e assim por diante, tá bom? Legal. Então lembrem, tá tudo no modelo lá. O resumo é a parte seguinte. Eu diria para você que ela é a parte mais importante do relatório. É aquele que todo mundo vai ler com mais cuidado, certo? Isso vale também para outros documentos que você for produzir na sua vida. Você vai fazer um TCC, o resumo é a parte mais importante do TCC inteiro. Por isso você escreve o resumo no fim, não no começo. Isso é muito importante. Não tem que começar o relatório escrevendo o resumo. Apesar do resumo estar no começo do relatório, ele é a última coisa que você vai escrever. Você tem que estar um relatório pronto para fazer um resumo. Tem muitas formas de fazer um bom resumo, mas eu vou deixar um caminho, uma sugestão para vocês não ficarem perdidos. Começa falando do objetivo e do porquê que o experimento é importante. Então, o que você
queria fazer aquele experimento. Depois explica brevemente, muito brevemente, a metodologia que você usou para alcançar esse objetivo, tanto na tomada quanto na análise de dados. Se tiver um nome específico de método, menciona. Aí explicita os resultados principais alcançados. Se forem poucos números, escreve eles no resumo, com certeza e tudo. Se for uma tabela grande, então fala que você alcançou 30 resultados e assim por diante. Não vai pôr a tabela, que aí não fica legal. E no final, conclui se o objetivo foi ou não foi plenamente alcançado, se você encontrou alguma coisa além do objetivo, e por que que sim e por que que não. Ó, eu vou explicar o exemplo aqui, porque o resumo é muito importante. Mas é a única coisa do exemplo que eu vou explicar na aula, tá bom? Para a aula não ficar muito longa. Ó, então, vamos supor que eu estou fazendo um resumo de lei de Hooke, que é aquela lei da elasticidade de uma mola, em que eu estou medindo o coeficiente elástico da mola. Então, ó, eu usei o colorido aqui para vocês perceberem como eu posso fazer um resumo que tem essas 4 partes. Ó. Então, ó, começa falando do objetivo. Então, ó, eu vou começar o resumo assim. O comportamento das molas em função da força define sua constante elástica e, consequentemente, suas aplicações na indústria. Então, eu já disse por que trabalhar isso aqui é importante. Com o objetivo de verificar a lei de Hooke, determinar a constante elástica média de um conjunto de molas, um experimento foi projetado usando 5 molas. Então percebe, ó, eu já falei o objetivo e já comecei a falar da metodologia, dos métodos, né, dos materiais. O experimento foi projetado usando 5 molas de mesmo modelo, pesos padrões, um paquímetro e uma balança para as medidas. Aqui eu escolhi descrever os itens, mas se forem muitos, não faz isso no resumo. Cada resumo tem a sua característica. Nesse experimento, a elongação de cada mola submetida a cada peso foi medida usando um paquímetro. Os resultados obtidos foram analisados pela técnica de ajuste de reta do método dos mínimos quadrados. E o resultado obtido foi uma elongação média de 41,3, mais ou menos 2,5 Newton por metro. Então percebe que eu falei um pouquinho da metodologia e caí no resultado. Como aqui eu tenho uma elongação média, então eu escrevi, certo? Se fossem muitos, eu não escrevia. Aí agora eu preciso concluir se o objetivo foi alcançado ou não. Esse resultado é compatível com o esperado pela especificação da mola, 40 Nm por metro. No entanto, a incerteza encontrada foi alta demais. Pelo menos isso foi o que eu concluí. Pode ser que eu não tenha concluído errado, mas eu acho que sim. 2,5 parece muito. Devido à dificuldade de determinar o início e o fim da mola para então medir sua elongação com o paquímetro. Essa dificuldade pode ser minimizada em um novo experimento. Fica como sugestão realizar-se 5 ou 10 medidas de cada elongação e então calcular-se a média. Entenderam a ideia da coisa, do resumo? Legal. Bom, depois do resumo, a gente, como é um relatório simples, não vai ter agradecimento, epígrafe, não tem. Já vamos direto para o sumário. Então, o sumário o que é? É um índice das páginas onde cada capítulo vai ser encontrado. Então, você quer como sugestão? Faz um sumário simples. Ó. Aqui eu tenho uma sugestão de sumário. Não fica botando todos os subitens e tudo mais. Isso depois a pessoa procura. Pelo menos é a minha sugestão. Faz ele simples, minimalista, mas não inventa de botar um monte de rococó aqui no sumário que não vai ficar bom. Os sumários automáticos do Microsoft Word e do LibreOffice Writer são muito bons. Eles evitam erros de página, por exemplo. Se você tentar fazer o sumário na mão, colocando esses pontinhos aqui, toda vez que você mudar o relatório, você tem que editar o sumário. Se você puder não fazer isso, é melhor. Os usos automáticos que existem são muito bons, tá bom? Você só tem que lembrar de quando você terminar o seu relatório, você clica com o direito e pede para atualizar o campo, para atualizar o sumário, tá bom? No entanto, para você fazer um sumário, você precisa definir os títulos dos capítulos como títulos, né? Marcados como estilo, do tipo título ou do tipo título 1. Não basta ir lá e colocar esse objetivos como uma letra grande. Se você fizer isso, não tem como o Word ou o LibreOffice saber que aquilo é um título. Você tem que, em vez de ir lá e ficar editando cada um, você coloca um estilo. E aí funciona, tá bom? Na hora de inserir um sumário no Microsoft Word, você põe lá referências, sumário. E no LibreOffice Writer, você pede inserir, sumário índice ou bibliografia.
Aí clique e vai ter algumas opções de sumário para vocês, tá bom? Aí divirtam-se, mexam um pouco em cada um deles, se você, em qual você for usar, tá bom? Depois do sumário vem os objetivos. Então, ultimamente a gente separa os objetivos entre objetivo geral e específico. O específico não é obrigatório, ele só faz sentido se você tiver mesmo que definir objetivos quebrados, mas ter um objetivo geral é muito importante. O objetivo tem que resumir em uma frase o que você estava tentando fazer. Então é importante deixar claro ao leitor aonde você quis chegar, aonde você pretendeu chegar com o seu experimento. Você pode ser determinar um valor, verificar um fenômeno, comparar sistemas ou objetos e assim por diante, tá bom? Então aqui tem um exemplo, por exemplo, de objetivo. Verificar a lei de Hooke pela linearidade da curva força vezes deformação e com isso determinar a constante elástica média de um conjunto de 5 molas supostamente idênticas. Ponto. Tá vendo? 3, 4 linhas. Tem que ser uma frase só. Você não conseguir resumir o seu resumo, o seu objetivo numa frase, você não está com um objetivo claro. Se você tem um monte de objetivos, no fundo eles são específicos. Por exemplo, você poderia fazer, realizar um gráfico, verificar se as molas são de fato idênticas, aprender mais como usar um paquímetro. Isso todos são objetivos específicos. Não é objetivo geral do experimento. Aprender a usar um paquímetro, certo? Tudo bem? Muito bem. Depois do objetivo vem a introdução. Então, na introdução, você deve contar o porquê que esse experimento é interessante. Qual que é a sua motivação? Pode ser uma aplicação prática, de determinar uma grandeza, reproduzir um experimento com valor histórico, alguma coisa você tem que falar, colocar um pouco de doce na boca daquela pessoa que vai ler o seu experimento para que ele fique interessado, tá bom? Seja breve na sua introdução, não tenta falar tudo sobre o tema, porque isso vai acabar cansando o leitor. Depois você vai ter uma parte para falar de teoria. A introdução é para dizer por que é interessante. Em textos um pouco mais sofisticados, como TCC, dissertação, tese, o final da introdução explica um pouco o documento, diz o que cada capítulo mostra e tudo mais. Mas aqui não é o caso, não é necessário fazer isso. Eu estou falando porque alguém pode perguntar, pô, mas no final da introdução não tinha que ter explicando o que é cada capítulo? Num relatório simples de física experimental, não, tá bom? Mesmo no DC não precisa. Bom, depois vem a fundamentação teórica. A fundamentação teórica costuma dar muita confusão, então cuidado. A fundamentação teórica é só os conhecimentos necessários para que você entenda o experimento abordado. Então imagina, você está fazendo um experimento sobre elongação, lei de Hooke. Então fala sobre a lei de Hooke, explica o que é, você pode falar um pouco sobre elasticidade, mas não vai falar tudo sobre isso, certo? Lembra, você não está escrevendo um livro de teoria, você só quer ser sucinto e direto e deixar à mão a teoria que precisa, para que quem for ler o seu relatório não tenha que pegar um livro de teoria para entender ele. Só isso, tudo bem? Bom, aí depois começa a parte mais interessante do relatório, né? Então, o capítulo seguinte tem gente que chama de metodologia ou materiais e métodos. Eu gosto mais de materiais e métodos, mas fica a gosto do freguês. Nesse capítulo você tem que explicitar como é que foi feito o relatório, como é que foi feito o experimento, quer dizer. Então aqui a pergunta que você vai responder é como foi feito. Então você vai colocar uma lista dos materiais. Então você usou um paquímetro, 5 molas, um cronômetro, vai colocando os equipamentos que você usou, certo? Que o seu grupo usou. Se você tiver alguma imagem ilustrativa de algum equipamento muito atípico ou que tem alguma característica muito importante para o experimento, coloca. Mas você não precisa colocar imagem de tudo que você usou, tá bom? Também a forma como você tomou os dados é muito importante. Aqui é mais a metodologia propriamente dita. Então, a gente primeiro prendeu a mola, depois prendeu o peso. Aí a gente mediu o peso na balança antes de pôr na mola, mediu o peso na mola depois de pôr na mola. Tem detalhe que parece bobo, parece que não vai fazer a mínima diferença. Escreve tudo. Porque depois que dá errado o experimento, é que você precisa olhar e falar, por que será que aconteceu isso? Nossa, eu devia ter feito tal coisa antes e não fiz. Você só vai conseguir descobrir isso relendo a metodologia, tá bom? Então, uma sequência de como você fez para tomar os dados pode ser comentada, assim como algum cuidado em particular de alguma etapa, tá bom? Foto, diagrama do arranjo experimental também pode ser apresentado aqui, ok? Em seguida, você vai apresentar os dados experimentais, né? Então, pensa na organização do seu relatório.
você já disse por que ele é interessante, se tem alguma teoria que você precisa saber como é que entende, como que você tomou os dados, com que materiais, agora você vai dizer que dados você conseguiu. Então, por exemplo, se você pesou 3 pesos, vai lá e põe uma tabelinha dos pesos que você mediu. Se você fez 60, 1000 medidas, põe um gráfico, um histograma. Não vai botar uma tabela enorme, imensa, certo? No relatório, não faz sentido, tá bom? Mas é hora de apresentar. Apresente esses dados de forma organizada, em tabelas, em gráficos. Não vai jogar um monte de número no meio do texto que ninguém vai entender nada, tá bom? Coisa muito, muito, muito importante. Não esqueça as unidades. Sempre coloque unidades. A imensa maioria, tudo que se mede, calcula, tem unidade. Uma ou outra coisa é adimensional. Então você tem que colocar lá metros, milímetros, volts, newton, segundo, newton por metro, rad, não importa, mas coloca as unidades do que você fez, certo? A unidade pode ser colocada aqui, do lado de cada número, ou aqui, no cabeçalho da tabela, certo? Já no gráfico, as unidades têm que aparecer aqui, ó, no título dos eixos, tá bom? Ó, depois disso vem uma parte de análise dos dados e resultados encontrados. Então, aqui talvez você possa misturar esse capítulo com o anterior. Vai de como foram os seus dados. Se você achar mais simples, apresente os dados brutos que você tomou e depois mostra a análise. Então aqui que você vai dizer que você pegou uma coisa, usou uma equação, fez um cálculo, ajustou a unidade. Se você fez todas as medidas em milímetros e precisa delas em metro, minha sugestão é apresenta ali milímetros lá nos dados e aqui converte para metros. Porque nessa conversão você pode errar. E aí fica claro onde você estava com o seu problema. Tá bom? Tenta apresentar essa análise de forma com passo a passo, mas às vezes tudo fica resolvido numa boa tabela, então não tem problema. Mostra uma tabela final com tudo e aí vai apresentando os passos. Aqui que você vai colocar as médias, ajuste de reta, outros cálculos que você precisou. Também quando você calcular a incerteza, é aqui que elas vão entrar, tá bom? Uma coisa importante, hein? Separados ou juntos, o importante é apresentar os dados medidos e a análise desses dados, certo? Então aqui tem um outro exemplo, ó, em que eu tenho valores de posição, força e incerteza, certo? Não. De elongação, né? Essa elongação provavelmente não foi medida em metros, só que já está convertido. Então essa é uma tabela que faz mais sentido na parte de análise de dados e resultados encontrados, tá bom? Se você tem gráficos, apresenta lá também. Ó, depois disso, chega a parte de discussão e conclusão. Então depois de você mostrar todos os resultados que você encontrou, aí você vai pegar esses resultados e falar, olha, eu encontrei tais e tais e tais valores. Estão dentro do que eu esperava? Sim ou não? Por quê? Mas para que o texto da conclusão fique um texto legal de ler, eu sugiro que você comece ele retomando os objetivos. Lembrando o leitor que você queria medir elongação e provar a lei de Hooke. Queria medir coeficiente elástico da mola e provar a lei de Hooke. Então, como é que você fez isso? Aí você fala rapidamente, certo ou não? E discute o que deu dentro do esperado e o que não deu. Lembra, né? Especialmente num relatório de disciplina, o fato do experimento dar certo, não sei que você fez ele certo. Não é? O seu objetivo não é chegar no valor de referência. O seu objetivo é encontrar um valor e comparar ele com o valor de referência. Certo? Às vezes o valor de referência tem algum problema. Às vezes a sua medida não tinha como chegar no valor de referência, porque a forma como o experimento foi proposto não vai chegar nunca, tem um viés. E aí você força e faz errado. Então, você não precisa dar 100%. O que importa é você discutir. Você não pode pegar uma mola que você esperava que desse 40 newton por metro e o valor que você encontra é 2 newton por metro e você diz, ó, eu encontrei 2, pronto, acabou a conclusão. Você tem que falar, ó, eu encontrei 2, 2 não é 40, né? Nem a incerteza não cobre essa diferença, o que eu acho que aconteceu aqui? E aí explica, certo ou não? E se você puder, se você achar interessante, faça alguma sugestão de melhoria para o experimento ser refeito no futuro, tá bom? Por fim, coloca as referências. Então lembra, referência é uma coisa muito importante, né? As referências são listadas nesse capítulo de referências bibliográficas. Você vai fazer uma lista, que nem essa aqui, ó. Essa é uma lista do tipo autor e data, em que cada referência é identificada pelo sobrenome do autor. Aí depois, na lista você vai colocar o primeiro nome, os outros autores, o título e o ano. Mas na hora de identificar ela lá no texto, você só vai colocar Halliday 2016, certo?
E aí quem quiser saber o que é isso, vai vir aqui na lista e vai encontrar. Ah, é o livro do Halliday e tal, tudo bem? Um outro jeito de fazer lista de referência biográfica é numerando elas. Não tem problema. Geralmente você põe o número entre colchete, que nem está aqui, né? E aí, em vez de fazer a lista na referência em ordem alfabética, você vai colocar na ordem que for aparecendo lá no texto. Mas o importante é, você só deve colocar na sua lista as referências que foram citadas ao longo do texto, tudo bem? E existem normas de como citar livros, artigos, etc. Aqui eu deixei alguns exemplos e os outros vocês vão aprendendo ao longo, tá bom? Do que precisarem ou fazem outra pesquisa. Não queria colocar todos os possíveis, senão vai ficar muito maçante, precisa de uma aula só para isso. Ó, lembrem-se que cada vez mais a gente existe uma preocupação grande com plágio. O que é plágio? Plágio é quando você coloca uma parte do trabalho ou da produção de outra pessoa como se fosse seu. Então, isso não pode, certo? Não, plágio não é uma coisa aceita no meio acadêmico. E às vezes não tem como diferenciar uma cópia, ou seja, um plágio, de uma citação que é importante ser feita, mas em que você não colocou a referência porque esqueceu, por exemplo. Então é muito importante colocar as referências certas. Se você pegou um texto de algum lugar, cita aquele lugar. Se você tirou uma imagem de algum site ou de algum livro, cita aquele site, cita aquele livro, certo? Então, a diferença às vezes entre o plágio e a citação é a referência que está lá ou não. Tudo bem? Então, parece uma coisa simples, mas a referência é muito importante. Porque ela mostra, quando você está escrevendo, falando assim, ó, eu tirei essa foto do site da Mitutoyo, certo? Não estou roubando de ninguém a foto, tá bom? Estou dizendo que foi eu que tirei, certo? Porque se você não põe referência nenhuma, parece que você foi lá com a sua câmera e não tirou a foto. Tudo bem? Bom, algumas dicas finais para encerrar. Para o texto do relatório ficar bonito, eu sugiro que você numere as páginas. E a convenção é numerar a partir dos objetivos. Eu sei que é esquisito, mas o resumo e o sumário não entram na numeração das páginas. A página 1 é a página dos objetivos. Antes, quando não tinha objetivo, era da introdução. Agora é dos objetivos. Então, numere as figuras e tabelas, certo ou não? Coloca uma legenda. Eu não estou pedindo lista de figuras e tabela aqui. Se você quiser, pode colocar. É um daqueles elementos extras, né? Mas acho que não precisa, tá bom? O importante é estar numeradas e sempre citadas no texto. Na dúvida, coloca texto grande nos eixos das figuras, certo? Porque às vezes você cria uma figura e depois diminui ela muito, não dá para ler o que tem dentro da figura. Isso é muito inconveniente. O ideal é numerar também as equações, mas se você colocar equações demais e acabar não numerando, isso é um problema menor. Não se preocupa com o tamanho do seu relatório, mas sim com a sua clareza e se ele é completo, tá bom? Lembra que o resumo é considerado então um elemento pré-textual, por isso que ele não aparece nem no sumário e nem nos outros capítulos, certo? Então, como é que você faz para ele não aparecer no sumário geral do seu documento Word, por exemplo? O resumo você vai lá, coloca em texto comum e aumenta a letra e põe em negrito, certo? Que aí, quando você pedir para gerar o sumário, o seu Word, por exemplo, ou o LibreOffice, não vai achar que aquele é um título e não vai pôr no sumário, tá bom? Lembrem, como quase tudo na vida, fazer um bom relatório precisa de prática. Então não desanima se você tiver dificuldade em fazer os seus primeiros, se você achar que eles vão ficar muito bons. Cada relatório que você fizer vai ficar melhor e melhor do que o anterior, tá bom? Bom, então é isso. Não esqueçam de entrar aqui na descrição, ir para o GitHub da disciplina e pegar o modelo e o exemplo se vocês quiserem olhar, tá bom? Isso vai te ajudar. O modelo já está montado nesse esquema, com o sumário pronto, vai te ajudar um pouquinho. Mas você tem que ir praticando para mexer. Tudo bem? É isso. Até mais e bons estudos.